Pessoas organizadas sabem diferenciar imprevistos previsíveis de imprevistos imprevisíveis. Mas, Mirley, o que raios é isso? Vou explicar para você. Imprevistos imprevisíveis são coisas que realmente não dava para você se preparar para aquilo. Então, por exemplo, não dá para você se preparar para a internet da sua casa cair, para a luz acabar. Não dá. Você não sabe quando isso vai acontecer, mas pode ser que em algum momento isso aconteça, certo? Mas você chegar atrasada num compromisso, sendo que você sabe que naquele horário tem bastante trânsito na sua cidade, isso é um imprevisto totalmente previsível e você deveria ter se preparado para ele. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de imprevistos previsíveis e imprevisíveis. Então, o primeiro é trânsito em São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, ou se você mora numa cidade grande que tem trânsito, você já sabe que tem alguns horários do dia que tem trânsito. E aí a pessoa marca um compromisso com a outra, sai de casa faltando 10 minutos e ainda fala: ai, mas eu atrasei porque eu peguei trânsito. Gente, a gente precisa ser mais responsável com o nosso tempo e com o tempo dos outros. Então, se você sabe que vai ter trânsito, porque sempre tem trânsito nesse horário na sua cidade, você já tem que sair com antecedência. Beleza? A Débora falou aqui, eu tô amando o curso, ainda estou na parte que nos organiza por dentro e tem dado pano pra manga. Ontem comecei a aula de mapa mental, tive que parar para fazer com a cabeça mais tranquila. Gente, o curso Conectadas e Organizadas, a gente começa organizando as nossas prioridades, os nossos princípios, os nossos objetivos, a nossa vida por dentro, para daí conseguir colocar isso nas nossas tarefas, porque a gente só vai conseguir priorizar uma tarefa se a gente tiver claro todo o restante da nossa vida. Nem é o assunto dessa live, mas é um assunto super legal que a gente pode conversar também sobre que a gente precisa organizar quem a gente precisa organizar quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos de vida, qual que é o nosso propósito para conseguir viver uma vida realmente organizada. E é isso que a gente aprende logo no começo do curso, certo? Para depois a gente conseguir levar tudo isso para a prática de maneira realmente que funcione, né? Porque ficar só, usa tal ferramenta de tal maneira, não é o meu esquema. Eu não ensino vocês a copiarem o meu próprio sistema de organização. Eu ensino vocês tudo que vocês precisam saber para criar do zero um sistema para você, um sistema para sua vida, para suas necessidades, para sua realidade que é única, certo? Então, outro exemplo aqui, você ficar doente é um imprevisto previsível ou imprevisível? É imprevisível, certo? A gente não sabe quando a gente vai acordar gripada. Então, a gente não sabe quando a gente vai acordar com dor de cabeça. Então, é o tipo de coisa que não tinha como você controlar. Porém, se sua chefe, por exemplo, sempre te pede coisas de última hora, isso é previsível. Você já sabe que ela vai pedir as coisas de última hora para você. Você sabe que ela vai chegar faltando 2 dias para entregar tal projeto e vai pedir para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que não deixar nada do restante do seu trabalho de última hora, para quando ela pedir as coisas de última hora para você, você conseguir abrigar. Certo? O ideal seria o quê? Que ela não fizesse isso, mas nem sempre a gente vai conseguir mudar as outras pessoas. E é por isso que a gente se organiza também. Inclusive para conseguir lidar com a desorganização das outras pessoas, porque a gente não vai conseguir que todo mundo que conviva com a gente seja uma pessoa organizada, mas se a gente se organizar, nossa, já é muito caminho andado, entendeu? Inclusive para definir limites. Quando você é uma pessoa organizada, a outra pessoa entende quais são seus limites, porque você tem eles muito claros, certo? Vocês conseguiram entender a diferença de um imprevisto previsível e um imprevisto imprevisível? Então, por exemplo, teve uma pessoa uma vez que deu um exemplo na minha live falando: eu tenho filhos pequenos, eu estou trabalhando em casa e eles ficam me interrompendo, toda hora eu tenho esse imprevisto. E eu falei, mas isso não é um imprevisto de verdade, né? Porque ele é um imprevisto totalmente previsível. É óbvio que os seus filhos pequenos vão te chamar durante o dia, sabe? É óbvio que isso vai acontecer. Não dá para você achar que os seus filhos pequenos vão estar ali perto de você, que não vão fazer barulho, que não vão te chamar, que não vão precisar de você.
é totalmente irreal. E aí você coloca uma expectativa que não dá para ser cumprida, porque ela não faz parte da sua realidade. Então, é muito importante. Pessoas organizadas têm muito claro se aquilo é um imprevisto ou não. E aí você vai aprendendo. Então, por exemplo, você percebe que realmente os seus filhos precisam de mais da sua atenção naquele momento, e que não adianta tentar fazer muitas coisas, ou coisas que precisam muito da sua atenção, ou tarefas que são muito extensas naquele momento, quando seus filhos estão com você, porque não vai funcionar. Então, assim, os imprevistos vão acontecendo e aí você vai conseguindo classificar eles como previsíveis ou imprevisíveis e você vai conseguindo criar estratégias para lidar com eles. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo em alguma live que eu fiz, acho que foi no Instagram. Quando eu trabalhava fora, né, trabalhava numa empresa, eu sou farmacêutica por formação, então eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu percebia que os meus colegas todos, depois do almoço, tinham uma mania horrorosa de ficar pedindo tudo para mim, de ficar querendo vir conversar, de passar na minha mesa e tal. Só que de manhã, logo que a gente chegava no trabalho, parece que estava todo mundo meio dormindo ainda, então as pessoas quase não me mandavam e-mail, as pessoas não vinham na minha mesa conversar. Então, o que eu percebi? Que não adiantava deixar trabalhos que eu preciso de muito foco para depois do almoço. Porque essas pessoas iam me interromper. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã no que precisava mais foco, e à tarde eu deixava um pouco mais livre, com tarefas mais fáceis, mais simples de serem feitas, mais curtas, porque eu sabia que essas pessoas iriam me interromper. Então, você vai aprendendo com os imprevistos e vai conseguindo classificar entre eles, certo? Como previsíveis ou como imprevisíveis. Dúvidas? Deixem aqui.